Ok, então no último vídeo nós estivemos a ver sobre como é que nós começamos a investir, não é? E ao analisar as diversas opções que existem, chega-se à conclusão que se calhar a melhor opção é uma pessoa investir em ações. E por isso, neste vídeo, eu queria fazer uma continuação disso e olhar para uma corretora da bolsa. Neste caso, eu estou a escolher aquela que eu costumo usar, mas há muitas outras e elas são todas muito parecidas. E vamos olhar para a interface, perceber como é que isto funciona, como é que eu posso navegar no meio disto e fazer sentido do que está para aqui. Ok, então cá estamos. Esta é que é a corretora que eu costumo usar, embora eu não use só esta, mas eu uso principalmente a Trading 212. A grande vantagem é que não tem comissões, não é? Eu sou um investidor que não está cá há muito tempo. Eu imagino que existem outras corretoras que talvez sejam até mais profissionais, com mais ferramentas, como por exemplo a Interactive Brokers. Mas esta aqui é simples, é direta, é fácil de entender. Há uma muito parecida que eu diria que é a XTB, que oferece quase o mesmo que a Trading 212. Eu simplesmente comecei com esta e habituei-me e gosto dela. Ou seja, isto não é uma recomendação especificamente para ser esta, mas simplesmente uma maneira de tentar olhar e tentar perceber como é que uma pessoa navega nisto. Então, isto é a página principal. Depois, uma pessoa criar uma conta, obviamente. Eu estou aqui com uma conta de treino, que não é a minha conta real, por isso tem 5.000 € certinhos, que eu nem fiz nada com ela. E a primeira coisa que a pessoa vê é a minha lista de visualização. Okay? Isto foi criado por eles, não foi criado por mim. E é um conjunto de empresas ou até índices, porque estes três primeiros são índices. E esta é uma comunidade, por exemplo, o Word é uma mercadoria. E é aquilo que eles acham que eu quero ver. Não é? Isto é o meu segmento com notícias. Notícias daquilo que a pessoa seguir. Tem as empresas que subiram mais naquele dia. Ok? Das empresas que mais perderam neste dia, ou seja, isto é só uma coisa que é atualizada todos os dias, os mercados globais, aquilo que as pessoas mais têm e empresas que se juntaram agora. Tem aqui um tomzinho de mais porque a pessoa pode criar a sua própria lista de visualização, mas tem uma grande quantidade de coisas que pode observar, ok? A pessoa pode ir aqui pesquisar e como podemos ver tem aqui montes de listas. Tem ETFs que já estão feitos, tem aqui, por exemplo, por temas, não é? Empresas de defesa, empresas do Japão, qualquer coisa que a pessoa queira está aqui e já está de certa forma organizado, ok? Mas eu quero olhar eu escolho uma empresa qualquer e quero descobrir como é que eu olho para isto, não é? Por exemplo, vamos começar aqui com a Toyota. Então, eu estou a olhar para uma empresa. O que é que isto me diz? Primeiro diz-me o nome da empresa, diz-me o símbolo de ticker, que é basicamente o símbolo que esta empresa tem no mercado de ações, e pode ter mais do que um. Por exemplo, a Toyota só tem um, mas às vezes, quando uma empresa está listada em várias bolsas de valores, pode ter símbolos diferentes em sítios diferentes. Ok? Por exemplo, eu vou agora aqui pesquisar uma empresa que eu por acaso lembro-me que olhei para ela há pouco tempo, que é a Newmont. Reparem, esta empresa é uma empresa, uma mineradora, está em três bolsas diferentes, de Nova York, na Alemanha e em Toronto, e em cada uma delas tem um símbolo diferente. Okay? Mas agora, já que estamos aqui, vamos olhar para ela e vamos ver o que é que isto nos diz. Então, temos o nome da empresa, temos o símbolo, temos o preço, temos quanto é que ela se mexeu no intervalo de tempo que nós escolhermos. Ou seja, está num ano, 1 year, pode estar 3 meses, 1 mês, uma semana, um dia, ou o máximo de tudo. Okay? O máximo aqui vai só até 2015. Eu costumo usar uma aplicação diferente para olhar para os gráficos. Aqui do lado está o preço da empresa, ou seja, o preço atual aqui é azul e depois o preço que ela já andou. E nós podemos alterar a visualização. Okay? Normalmente, quando nós começamos, o gráfico está assim. Eu é que alterei para as velinhas porque eu sinto que é mais fácil. E eu depois vamos ter um vídeo mais à frente a explicar como olhar para estas velas, o que é que elas nos estão a dizer, qual é a história que isto conta. Eu agora não vou olhar muito para o gráfico, até porque isto tem aqui um botãozinho que vai e abre o gráfico para a pessoa poder olhar em grande com indicadores e com outras ferramentas. Mas não isso vamos ver. Então, tem as notícias relevantes em relação a esta empresa, com comentários das pessoas, às vezes pode existir ou não.
tem aqui algumas estatísticas. Tem o valor em que ela andou no último dia e tem o valor em que ela andou no último ano, que são 52 semanas. Depois tem uma pequena análise feita por eles, que é a volatilidade. Capitalização de mercado é quanto é que valem todas as ações desta empresa, ou seja, se nós juntarmos todas as ações que existem, estas ações valem 59 bilhões. Qual é o volume de dinheiro que é transacionado por dia, normalmente? O rácio PE, isto é, em português seria PL, que é o preço por lucro. Quanto é que as pessoas estão dispostas a pagar pelo lucro desta empresa? Normalmente, isto tem que ser olhado dentro de um setor. Se eu for ver o preço de uma empresa, por exemplo, como esta, que é uma mineira, com uma empresa como a Toyota, que está aqui, não é? O preço da Toyota é 7 e o preço da Newmont é 11. O que é que isto nos diz? Neste caso, nada. Eu teria que chegar aqui, olhar para a Toyota, não é? Cujo preço é 7, e procurar outra empresa de carros, por exemplo, a Ford. Agora vou olhar aqui para a Ford, 8. Logo, já temos duas empresas que oferecem o mesmo produto e estão dentro do mesmo campo. Uma custa 7, a outra 8. Ou seja, as pessoas estão dispostas a pagar mais pela Ford do que pela Toyota. Daí a Ford ter um número maior. Okay? O próximo dado é a percentagem do dividendo. E isto é um cálculo que é feito com base no dividendo que eles pagam em relação ao preço. Okay? Por isso, se ele pagasse 10%, significava que estava a pagar $1, já que é 10% destes 10 euros atualmente. Ou seja, quanto maior este número, melhor para nós, mas às vezes nem sempre. Porque às vezes pode significar que o preço baixou muito e pode ter acontecido alguma coisa catastrófica a uma empresa, nós não sabemos. É sempre preciso ter atenção a isso. Para vermos um PE assim diferente, em termos para empresas de carros, eu vou mostrar, por exemplo, a Tesla, que de certeza que tem um grande, eu não me lembro de cor. PE é 170, ok? Então as pessoas estão basicamente dispostas a pagar 170 vezes mais pela Tesla do que pela Ford ou pela Toyota, ok? Normalmente é considerável que um PE de 20 para baixo é o aceitável e de 20 para cima começa a ser cada vez mais arriscado. Ou seja, com um PE de 170, as pessoas estão a pagar um grande prémio só para poder ter acesso a ações da Tesla. Porque elas querem muito ter a Tesla e acham que ela vai valorizar muito no futuro. E é por isso que as pessoas estão a comprar assim nesta quantidade. Ok? E isto também oferece aqui a possibilidade de nós vermos os aspectos financeiros desta empresa. Ok? Que isto é toda uma outra coisa e eu depois vou também ter um vídeo a explicar como é que nós olhamos para uma folha de registros de uma empresa, como é que nós olhamos para os seus resultados. Não é? Isto tem muito mais do que a pessoa pode imaginar e eu, honestamente, não os olho aqui na Trading 212. Okay? Eu olho num outro sítio diferente. Às vezes, normalmente, o melhor até é ver diretamente no site da empresa, nos seus dados oficiais e termos o trabalho de ver isso. Ok? Mais o que eu posso dizer? Como é que nós compramos as ações? Isto pode parecer muito simples, mas não é. Quando nós compramos uma ação e clicamos no Buy, aparecem estas opções. E nós aqui podemos, acima de tudo, escolher. Vou comprar um certo valor, imaginemos vou comprar 100 euros, ou vou comprar uma certa quantidade de ações. Por exemplo, posso comprar duas. Certo? Duas seriam 600 euros, quase. Ou então vou comprar por valor. Pronto. Mas agora imaginemos. Há aqui 4 tipos de ordens que eu posso dar. A primeira é a de mercado. Aqui eu teria a dar uma ordem de duas ações da Tesla no valor de mercado. O que é que isto significa? Significa que eu, quando clico em comprar, ele vai enviar uma ordem para o mercado de ações e quando ele abrir, porque agora estamos no fim de semana, o computador, ou seja, a bolsa, vai automaticamente tentar encontrar a ação com o valor mais baixo possível para mim. O que, numa empresa como a Tesla, onde há milhões de pessoas a vender isto, é muito fácil, é o valor que está aqui, mas se nós estivermos a fazer, comprar ações de uma empresa muito mais pequena, que tem a compra e venda muito mais rara, ou seja, é mais ilíquida, o que acontece é, nós podemos estar aqui e ver este preço, $339, vamos comprar as duas ações e quando ela vem parar estamos a pagar 350, 360 ou alguma coisa assim. Isso é o chamado spread,
que é a diferença entre o valor que nós estamos a olhar para o ecrã e o valor verdadeiro ao qual estamos a comprar uma ação. Normalmente é difícil nós comprarmos uma ação com o valor que está ali, mesmo fixado. Especialmente com o Trading 212. Se nós estivermos dispostos a pagar por uma corretora da bolsa mais cara, não é? Que nós temos que pagar para usar aquelas mais profissionais, eles conseguem diminuir o spread e comprar as ações ao melhor preço possível para nós. Eu não tenho esse luxo ainda, porque estou no início e não me está a apetecer ainda gastar dinheiro com uma coisa dessas, mas é para saber que existe essa opção. Depois temos a ordem de limite. E isto simplesmente diz um limite ao preço que qual eu quero comprar. Ou seja, imaginemos que eu estou disposto a pagar 345 euros. 45 dólares neste caso. Eu mandaria esta ordem e ele continua a tentar encontrar ao melhor preço possível, mas não compraria se encontrasse, por exemplo, a 346. Ou seja, ele ficava à espera para sempre, se for preciso, imaginando que isto continuava assim para sempre. Ele ficava à espera. A terceira é a stop. Ok? Aquilo que acontece é o oposto. Enquanto que a ordem de limite tem um teto máximo e eu posso comprar até chegar lá e ele depois já não passa, aqui é ao contrário. Eu ponho um limite, mas quando o preço sobe acima é que ele começa a comprar. Porquê? Porque às vezes nós temos uma empresa, e até podemos olhar aqui para a própria Tesla, não é? Imaginemos que ela caiu isto tudo, e foi na altura ali de março de 2025, ok? E eu estou a olhar para ela aqui, e vi este dia em que ela subiu, mas eu pensei, opa, ela pode ter subido este bocadinho, mas vai continuar a descer. Eu ponho uma ordem para comprar aqui assim este nível, não é? Por exemplo, se iriam 236 euros, como está aqui. Vou comprar a 236 euros. Se o preço subir acima desse valor, eu já sei que a tendência é positiva e vai continuar a subir. Se eu achar isso, eu ponho esta ordem e ele automaticamente compra depois do preço atingir um certo valor. Porque o que pode acontecer é o preço, em vez de subir, desce e assim vai-me salvar a mim de ter comprado uma coisa que vai descer. Esse é o objetivo. É quando nós tentamos apanhar esta viragem que acontece. E aqui o stop limit é uma junção das duas coisas, que é, ele tem um stop, quando chega àquele valor ele começa a comprar, mas depois tem um limite acima que é, imaginemos que o meu stop é no 340, quando ele chega ao 340 ele começa a comprar, mas eu só estou disposto a pagar até ao 350. E é basicamente só isso. Quando nós compramos uma ação, ela depois torna-se propriedade nossa, ou seja, fica com o nosso nome. É o contrário, por exemplo, de um CFT, que é um contrato. E o que é que nós podemos ver aqui também na aplicação? Nós teremos um local que tem o nosso portfólio pessoal, que neste caso está vazio porque eu não comprei nada, porque esta conta é uma conta de treino. Há uma secção social onde dá para ver o que as pessoas estão a dizer sobre quase tudo. Lembrando que estas pessoas são pessoas como nós, fazem comentários que às vezes podem nos induzir a comprar uma coisa ou não. Temos de ter sempre cuidado e nunca comprar uma coisa só porque alguma pessoa ou calhas na internet diz que é uma coisa boa. Okay? Muita gente cai nesse erro e espero que as pessoas comecem a não cair nesse erro. Aqui tem 212 em específico. Tem capacidade para fazer uma pie, que é uma tarte, que é basicamente um bolo de ações feitos por nós, pessoalmente, ou copiado de alguém, que permite que nós utilizemos o dinheiro automaticamente. Temos estas que são feitas por empresas, temos estas que são feitas pela comunidade. Não é? Esta aqui, por exemplo, que é logo a primeira, tem 300 pessoas, 438 pessoas a copiá-la. E o que acontece... ok, pois eu não posso usá-la. Mas a pessoa que compra isto está a comprar estas empresas. Estão aqui listadas. Okay? Que são, neste caso, são empresas do Reino Unido que têm ganhado contra o índice geral nos últimos 5 anos. É só esse conjunto de empresas. Ou seja, se eu quiser esta coisa específica, se eu quiser receber dividendos diariamente, por exemplo, este aqui é o que ele oferece, são muitas elas, são muito mais. Isto tem um limite até 50, por isso a pessoa pode juntar 50 empresas no mesmo sítio e depois, quando coloca 100 euros, ele vai dividir, por exemplo, se eu estou a dar 100 euros como exemplo, vai dividir esse dinheiro por todas as parcelas de igual modo. É uma maneira de nós diversificarmos o nosso risco em vez de comprarmos só uma empresa de cada vez. Ora, isto tem duas contas, que é a Invest e a CFD. E o que é um CFD? Contract for Difference. É um contrato pela diferença. E o que é que isto significa?
Neste caso, a pessoa aqui tem um valor e tem uma margem. E o que nós fazemos quando compramos um CFD, e atenção que isto é muito, muito, muito mais arriscado do que comprar uma ação que torna-se propriedade nossa e depois sobe e desce consoante funciona a empresa, nós aqui estamos a assinar um contrato com a corretora da Bolsa. É quase como se eles fossem o garante disto aqui, que é, eu acho que o preço vai subir ou descer. Basicamente é só isso. Isto tem aqui o gráfico, sim, não é? A pessoa, eu acho que este índice americano vai descer, imaginamos, está a dar a volta, vai descer para aqui. Então eu vou vendê-la ou vou comprá-la. Ou seja, aqui estamos a falar de muita especulação. É uma coisa que as pessoas fazem quase só durante o dia, comprar e vender ao longo do dia. É uma coisa muito diferente do investimento que nós, quando investimos numa empresa, estamos basicamente a juntar a nossa vida com ela e dizer: eu vou fazer parte de ti, tu vais fazer parte de mim e a minha sorte está contigo, espero que tenhas sucesso, e tornamos investidores dessa empresa. Aqui não, aqui é, eu acho que o preço vai subir ou vai baixar e vou comprar e vender e tentar ganhar. Porque é que isto é muito arriscado? É que isto usa alavancagem, o que significa que quando isto sobe 1 euro, para nós pode subir a 3, 4, 5, consoante a alavancagem. Quando isto desce 1 euro, para nós pode descer 3, 4, 5. Ok? E o que acontece é, existe uma margem, ele tem aqui, ele diz que cada sítio tem uma coisa diferente, mas basicamente nós temos aqui a totalidade do nosso dinheiro aos 100%, e quando nós assinamos um contrato destes, estamos a reservar uma parte desse dinheiro para o contrato. O que acontece é que, como isto trabalha com alavancagem, se, por exemplo, eu tenho aqui 9.000 euros, se eu reservar 1.000, mas aquilo sobe 1 ou 2%, pode-me estar a retirar uma grande porcentagem logo. Aquilo mexe-se muito. E o que acontece? Se por alguma razão o valor do nosso investimento baixar até ao nível da chamada de margem, como dizem aqui, nós somos chamados a depositar mais dinheiro para garantir que as nossas posições estão abertas. Se chegar até aqui, ao local onde dizes que as posições vão fechar, que se não me engano acho que é tipo 30%, temos aqui um problema e ele vai fechar automaticamente as nossas posições com lucro ou sem lucro ou com perda. Provavelmente com perda neste caso. Isto cria um grande ciclo em que as pessoas são incentivadas a colocar mais dinheiro quando estão a perder, o que faz com que elas percam ainda mais dinheiro, muitas vezes. É por isso que eu digo que o CFD é muito arriscado e requer muita atenção, muito treino. Se a pessoa se quiser meter nisso, epá, é ao seu próprio risco. E eu diria que se a pessoa quiser experimentar, pode vir aqui com a conta de treino, que o dinheiro é só a fingir e brincar um bocadinho nisto, mas não colocar aqui dinheiro verdadeiro, nunca, logo no início especialmente. Talvez passado 1 ano ou 2, e mesmo assim, pequenas quantidades e nada, porque isto é muito arriscado, muito volátil, mexe-se muito com o mercado, o que significa que os ganhos podem ser muito grandes, mas a verdade é que aí 90, 95% das pessoas que investem em CFDs perdem dinheiro e não ganham. É muito difícil a pessoa adivinhar o futuro. É muito mais fácil eu encontrar uma empresa que eu acho que é boa e vou investir nela e daqui a um ano ela subiu. Agora, tentar adivinhar o que é que vai acontecer amanhã é muito mais difícil. E eu honestamente não recomendaria uma pessoa estar a fazer isto. Eu não me meto muito nisto. Experimentei aqui com a conta de brincar e opa, eu acho que pelo menos para mim, que eu sou uma pessoa que tenho o meu trabalho e tenho que estar lá, não posso estar a olhar para isto. Tem que ser uma coisa mais longa, mais de investimento, mais calma. Isto aqui a pessoa tem que prestar muita atenção. Isto tem que estar quase o dia todo a olhar para isto para ter a certeza que não corre numa catástrofe e não chega a casa ao fim do dia e a sua conta foi aniquilada porque o dinheiro foi todo pela água abaixo. Ok? Porque aqui, por exemplo, só esta descida aqui poderia aniquilar uma conta. Nem é preciso descer cá para baixo. Okay? Isto é subidas de 1%, 2% e é assim. Mas pronto, eu acho que isto já permite a uma pessoa, quando olha para aqui, perceber mais ou menos como é que funciona isto. Aqui neste caso, só para que saibam, existe o comprar e o vender, não é? O comprar, eu compro aqui, aliás, o vender, e eu vendo logo, espero que o preço deixa, e na realidade estou a comprar depois aqui para devolver à pessoa. Ou seja, isto chama-se short selling, isto chama-se going long, ou seja, ser longo ou curto.
longo é eu compro agora e vendo mais tarde. O sell, que é o short, é eu vou pedir emprestado a alguém que está a emprestar, ou seja, alguém tem ações e está a emprestar essas ações. Eu empresto-as emprestadas, por exemplo, a este valor. O valor cai, eu compro de verdade as ações com este valor, devolvo essas ações à pessoa e ganho a diferença entre os dois valores. Okay? Neste caso, isto seria tudo através de um contrato, porque isto é um CFD, um contrato pela diferença, entre mim e a corretora da bolsa. Em que se eu ganhar, ela paga-me, e se eu perder, eu pago-lhe a ela. Okay? É daqui que vem a maior parte dos ganhos das corretoras da bolsa. E é por isso que eles podem dar ao luxo de fazer uma conta sem comissões para nós que queremos só investir. Ou seja, nós estamos a cavalgar na onda de quem vem aos CFDs perder dinheiro todos os dias. É suficiente para dar dinheiro à Trading 212, neste caso, para me oferecer a mim uma conta de investimentos totalmente gratuita, em que apenas tenho que pagar uma pequena comissão quando ponho lá dinheiro com o cartão, que é irrisório, honestamente.